Estamos de volta com o programa Conexão Educativa, falando hoje sobre os perigos das redes sociais e os cuidados que os pais devem ter, entrevistando a querida Paula Montalvão. Obrigada. Vamos continuar aqui. Paula, diante de tudo que a gente está trocando aqui, conversando, e que é uma conversa tão rica, qual a sua opinião sobre pais que transformam os filhos em mini influenciadores digitais? Eu posso ser sincera? Total. Todos me conhecem pela minha sinceridade de TDAH. Neurodivergente. Gente, você tá criando um monstro narcisista, né? E que, na verdade, sempre vai precisar da aprovação do outro para ser feliz. A gente precisa tomar todos os cuidados possíveis de colocar os nossos filhos diante de câmeras, diante de programas de televisão, né? Porque a gente precisa entender que a criança, ela tem que ser criança. E quantas vezes eu já vi mini influenciadores adultizados, com uma fala tão adultizada que você olha e fala assim, não é criança. Ele perdeu a infância. E crianças com 7 anos. Isso machuca. Crianças de 7 anos que não sabem mais brincar na ociosidade. Mas sim depende de olhar quantas curtidas tiveram e quantas pessoas visualizaram o seu vídeo. E eu não responsabilizo essas crianças, eu responsabilizo os pais diante de tudo isso. É fato. E não tem como a gente negar isso. Há pouco tempo atrás, ano passado, para ser mais exato, eu presto consultoria para o Flamboyant Instituto e a gente tem um programa lá de valores humanos, de trabalhar autodesenvolvimento e autoconhecimento. E temos vários professores no projeto Arte e Cidadania. Então, um professor, ele dava aula de canto para uma menina que desde que ela nasceu, a mãe criou um Instagram para ela e foi alimentando. Então, ela se tornou influencer bebê, antes dela ter noção. E ela cresceu nesse meio. E ela estava com 11 anos, então ele dava aula de canto para ela, ela fazia tudo, cantava, dançava, e ali era um reality show, né, nas mídias digitais. E quando ela chegou o ano que ela iria fazer 12 anos, eles começaram a fazer um esquenta ali nas redes sociais, tinha gente e tudo mais, já estavam monetizando com isso. Então, produtos de beleza, maquiagem, ela fazia, todo mundo, né, fazendo as publis que eles chamam. E em um determinado momento, alguns homens começaram a oferecer dinheiro para comprar a virgindade dela. Meu Deus. Já que ela ia fazer 12 anos, ou seja, 12 anos já seria uma idade para... Da puberdade, né? Da puberdade, onde eles poderiam comprar essa virgindade. E aí que a mãe começou a ficar assustada, né? Mas foi algo que foi construído. Exatamente. Gradativamente. Sim. Né? E quando a gente chega num processo desse, porque aí a mãe queria tirar a rede social e a menina não queria, porque já sabia quantos mil seguidores ela tinha, o dinheiro que ela estava ganhando e os sonhos dela. Qual seria o seu conselho diante desse fato? Você percebe que ela estava dependente? Totalmente. Dessa aprovação social? E aí eu vou entrar aqui com vocês, família. Preste bem atenção. Não é que eu quero ser radical, mas eu quero que você entenda que quando uma criança ela é adultizada e exposta dessa forma que ela colocou aqui, ela está assim totalmente dependente também virtualmente e dependente dos outros em termos de aprovação. O que acontece? Uma pessoa que é viciada, o que você faz? A gente tem que trabalhar a retirada, não é? Do vício. Exatamente, trabalhar a retirada do vício, excelente. Vamos falar sobre que é a mesma proporção do vício da cocaína e a exposição às telas, concorda? É um processo neuroquímico, né? É neuroquímico, exatamente. Quando eu quero tirar a cocaína de um dependente, o que eu faço? Eu tiro aos poucos? Eu tenho que colocar ele, né, interná-lo e passar por todo um procedimento com terapeutas, com psicólogos, enfim. A abstinência vai ser difícil. Vai ter crises. Vai. Né? Mas depois
ele se liberta. Ele se liberta, ele se sente livre. Bom, gente, é duro falar, mas a libertação do vício da tecnologia é da mesma forma. Não é aos poucos, como eu escuto muito em consultório. Doutora, posso tirar aos poucos? Não, não tira aos poucos. Porque o seu filho vai falar assim, só mais um pouquinho, né? Mãe, mas só mais 5 minutos. E aí você não vai conseguir resistir porque você já tem um problema de disciplina com você mesmo, imagina com o seu filho. Então, gente, quando a gente quer libertar alguém de algum vício, é realmente apartar daquela situação. Vai ter crise, vai ficar irritado, vai ficar nervoso. Mas você tendo um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar para auxiliar e também vendo a sua criança chorando ou, sabe, desesperada, tá tudo bem, isso vai passar. Melhor que passe agora, porque mais na frente você vai ter outros problemas e muito mais graves. Paula, e eu gostaria de te pedir para você falar, já que você está trazendo isso, sobre a importância da coerência entre o pai e a mãe num processo desse. Porque a gente que trabalha em consultório também, a gente sabe das incoerências que existem e dos processos que trazem. Bom, gente, pai e mãe não só fala de disciplina e trata-se de regras. Pai e mãe dá exemplo. Se você não dá exemplo, fica difícil a sua criança, o seu adolescente seguir aquilo que você fala. Isso todo mundo já sabe, mas falta a prática. E essa prática, ela está sendo deixada de lado. E infelizmente, estamos com muitas pessoas falando de hipocrisias, atitudes hipócritas, mas e não tendo a coerência de viver aquilo que fala. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos parar de fingir que a família é perfeita, falar para o seu filho ser um filho perfeito, senão você não reavaliar o seu posicionamento como pai e mãe desse filho, que é o porto seguro, que nós estamos falando desde o início desse programa. Se você não se posicionar, infelizmente, o seu filho vai espelhar em você e coisas ainda piores daquilo que ele assiste ou vê, porque até então, o que eu percebo é que as crianças e adolescentes não estão tendo mais o pai e mãe como referência, e quando você pergunta quem são as pessoas que você admira, fala o nome de youtubers. Misericórdia, gente! O que está acontecendo? A minha filha fala assim, mamãe, eu amo parecer com você. Isso para mim me enche de satisfação, porque eu sei que eu estou sendo referência para ela. Mas se ela falasse que queria parecer, sei lá, com qualquer outra pessoa e que é daquele meio de influências, eu ia cair dura. Mas, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Onde que eu tô, né? Né? E de um outro ângulo agora disso, por exemplo, quando o pai proíbe, mas a mãe permite escondidinho, ou vice-versa. A criança vai aprender a manipular, vai saber quem cede. E aí vem o seguinte, o que você quer para o futuro da sua criança, do seu filho, do seu adolescente? Vai depender do que você faz agora. Se não houver alinhamento entre o casal sobre regras, e mesmo que doa mais em você do que nele, tome uma postura, porque essa postura mais na frente vai te trazer benefícios. O seu filho vai poder falar, olha, meu pai e minha mãe, eles me abdicaram de acesso às redes sociais, mas isso não me prejudicou, né? Estava me prejudicando, mas não me prejudica mais. E eles vão conseguir avaliar isso com mais maturidade lá na frente, e não agora. É interessante a gente olhar isso, né? Eu tenho 2 exemplos bem contraditórios de dentro do consultório. Um paciente, uma vez, que os pais chegaram a se separar por conta desse processo. O pai trabalhava fora em outra cidade, ficava fora a semana, o menino com TDAH, então ele estava de um jeito, ele pegava o celular da mãe, ele entrava e ele estava gastando dinheiro. Então ele já tinha gasto um dia mais de R$2.000. E quando a mãe viu, o pai descobriu, e assim, a mãe não tinha nenhum limite ali com ele não respeitava a mãe. Então o pai veio em um final de semana e tomou o celular dele e levou o celular, inclusive, para Brasília. Falou assim, você vai ficar sem, você não vai ficar. Não sabe controlar, não tem controle. A mãe estava dando o celular escondido. O dela
para ele brincar, deixou que ele instalasse o joguinho, ele continuou comprando. E quando o pai descobriu, ele ficou tão frustrado com isso. Se sentiu apoiado. Eles se separaram, o casal se separou. Acho que vinham várias coisas juntas e essa foi o pingo d'água no copo cheio. E por outro lado, teve um casal que a menina, ela estava pegando o celular escondido, o pai tinha tirado e ela comprou a avó deu dinheiro, ela comprou e ela estava... E quando o pai descobriu, o pai desparafusou a porta do quarto e o pai e mãe juntos. E ela foi falar para a mãe, eu preciso de privacidade, eu tenho 12 anos. Ela falou assim, você perdeu a privacidade quando você começou a fazer coisas escondidas. Então nós vamos colocar um lençol aqui, mas a gente entra a hora que quiser. E o quarto dela ficou sem porta por 1 ano. Uau. Até ela adquirir a confiança dos pais de novo. Palmas para esses pais. E o que eu percebo? Essa garota, hoje, ela está com 18 anos, uma moça responsável na faculdade, que sabe o que quer. E esse menino continua um menino birrento, que ele faz o que ele quer, sem autonomia, o pai e mãe separados e a família desconfigurada. Totalmente. Então, palmas para os pais que estão corrigindo os seus filhos em acordo, em aliança. Porque não adianta um reino ficar dividido, ele não vai se estabelecer. Sim. Não é? E aí a gente entra numa questão, nós vamos afunilar mais um pouquinho, vamos uma questão mais delicada ainda. Os pais proíbem as redes sociais, mas eles não desgrudam das redes sociais. Então, hora que eles proíbem as crianças, mas hora que chegam em casa, a primeira coisa que fazem é deitar no sofá e pegar, e ir para TikTok, Instagram, Facebook. Como é que fica isso, Paula? Confuso, né, gente? Como é que a criança vai realmente entender o que é certo e o que é errado se você está, inclusive, atrapalhando a própria sanidade mental dessa criança, desse filho, dessa filha? Você precisa se posicionar. A disciplina não começa dos nossos filhos, começa por nós. E é um dos problemas que a gente percebe no contexto geral. Quando você está com uma criança num parquinho, não sei se você já observou, né? Os pais estão aonde? No celular. E as crianças correndo para cá, para lá, para cá e para lá. E quando não, a gente sabe que tem sequestros também que acontecem por causa dessa distração que foi lançada, né? Eu lembro que eu vi um experimento sociológico, até um cara que estava fazendo um doutorado em sociologia, você deve ter visto também, não sei se quem está nos assistindo viu. Mas esse cara, ele é sociólogo, estava fazendo doutorado, e ele chegava nesse parquinho com um cachorrinho lindo, um shih tzu, bonitinho e tudo. E as mães todas lá, ou conversando no celular, e ele abordava as crianças. E ele chamava, você quer dar uma voltinha? Esse aqui é meu cachorrinho, falava o nome e tal. Você quer dar uma voltinha comigo? E todas as crianças iam. E aí, a hora que falavam, vamos, ele pegava pela mão e levava na mãe. Quem que é a sua mãe? E ele levava até a mãe, ele falava assim, ela aceitou sair comigo, mãe. E aí ela falava assim, mas eu já não falei para você não ir com estranhos? Mas ele não tem cara de estranho. Então ele era um rapaz bem vestido, sim, bonitinho, com um cachorrinho bonitinho. Algo atrativo. Né? Algo atrativo. Todas as crianças iam, por mais que as mães orientassem. Exatamente. Né? Então o que faltava ali? Supervisão. Sim, sim. E as pessoas estão se perdendo. Né? Quantas vezes eu já vi crianças fazendo depoimento nas terapias lá no consultório, dizendo assim, tia, eu chamo minha mãe para brincar, mas ela fica só no celular. Chamo meu pai para brincar, mas ele fica na frente da televisão ou no celular o tempo inteiro. E aí as crianças estão, por isso que elas vão perdendo as suas referências, né? De pai, mãe, de desejar ser como os pais. Porque o que se percebe? São pessoas, desculpa, mas preste atenção, uma pessoa largada no sofá, com o celular, passando os dedinhos, né? E no final das contas, será que eu quero ser como ele? Né? E a figura que transcreve para essa criança, para esse filho, é que é uma pessoa folgada. Sim. É uma pessoa que não sabe administrar o seu tempo com atividades que trazem retorno. Preguiçoso, né? Um paciente meu, um dia de 10 anos, falou assim, meu pai é preguiçoso.
Ele nunca brinca comigo porque ele tem preguiça. Ele fala que é porque ele está cansado, mas se os amigos dele chamarem para jogar bola, ele vai. Olha aí. Agora, ele não deixa o celular, então meu pai é preguiçoso. E aí, assim, a gente vai tentar desconstruir essa visão, né? Mas o outro lado não ajuda. Como? Não tem como. Você tenta desconstruir, mas a família reforça. E isso não é só um dia, são todos os dias, a cada 24 horas do dia. Então, como a criança vai então querer ser como você, pai? Vai querer ser como você, mãe, que não cuida no horário certo da alimentação do seu filho porque você está passando o dedinho vendo coisas nas redes sociais. Se você está desleixando de cuidar dos horários do banho, da rotina do seu filho, se você está desleixando do horário de fazer uma tarefa, se você está desleixando do horário de ter um tempo de qualidade com sua criança, então não tem como seu filho querer ser como você nunca. Ele vai querer ser como uma pessoa engraçada das redes sociais, que está sempre ativa, porque lá eles mostram a rotina deles. Mesmo que sejam rotinas fúteis, mas lá mostram que eles têm rotina. Então, qual é a sua rotina hoje dentro de casa? Isso é muito pesado, gente, tem que ser refletido. Tem que ser muito refletido. Acho que a pauta maior até do que a adultização, do que mídias sociais, é reflexão. Reflexão sobre o processo parental, né? Como nós estamos como pais e mães. Exatamente. Mas voltando um pouquinho para a nossa pauta aqui, porque a gente é essa, afinal, na sua experiência, quais são os sinais que mostram que uma criança já pode estar viciada em redes sociais? Olha, muita sonolência, né? Eu digo em sala de aula, perca, né, do desempenho escolar, uma irritabilidade, um nível de ansiedade alto. Então já são sinais, né? Até mudança de comportamento. Se você fala assim, meu filho não tem esse comportamento, ele não tem essa fala, aqui em casa a gente não fala assim. Então, ou você vai pensar, pode ser na escola, mas às vezes esquece que também, principalmente, pode ser esse pequeno aparelho que está desvirtuando todos os princípios que às vezes você tenta transferir para sua criança. É verdade. E esse uso excessivo, quando já se torna um adicto, como a gente fala, né? Um viciado, ele acaba interferindo no desenvolvimento de uma forma geral? Total. Gente, até a coordenação motora. Quantas crianças que ficam nas telas têm dificuldade, às vezes, de jogar um futebol? Porque a coordenação motora grossa, global, está prejudicada. Uhum. Né? A motora fina, porque não quer mais escrever. Só o polegar, né? Ou então só o dedinho indicador ali passando. Então, assim, está sendo prejudicado na parte da coordenação motora, na parte cognitiva. A gente sabe que hoje 3 vertentes que dizem que o TDAH ele existe. Uma é genético, o segundo pode ser por traumas realizados na cabeça e por último agora, que é uma pesquisa bem recente, é pelo uso excessivo de telas. Então, poxa, olha o tanto que está prejudicando o seu filho, a sua criança, até mesmo você, porque você não está livre disso se você estiver realmente também mostrando esse vício exagerado, né? Ou melhor, todo vício é exagerado, mas mostrando que você está dependente desse aparelho. E como ajudar os pais a pensar nesse equilíbrio, a trazer um equilíbrio aí de um uso talvez educativo, ou o que você acredita? Primeira coisa, pessoal, quando nós queremos que nossos filhos mudem, a gente começa mudando, né? A partir de nós, como pais, orientadores, parentais na vida dos nossos filhos. Então, rotina. Nós precisamos de rotina. Segundo, quando eu tenho uma rotina, eu diminuo a ansiedade do meu filho. E detalhe, eu coloco também dentro dessa rotina atividades que seriam mais saudáveis possíveis na vida da sua criança e na sua vida, né? Colocar o seu filho para brincar, ter ociosidade, criar, né? Ouvir música, dançar, jogar com ele, jogos de tabuleiro, enfim, sair da tela para poder viver o mundo real. Sair do mundo virtual, fictício, onde está todo mundo sorrindo e feliz, para viver o presencial, com frustração, com nãos, né? Com alegrias dessa vivência
de memórias afetivas a serem construídas, fazer um bolo junto, uma comida junto, lavar uma louça e você fazendo a comida, a sua criança do lado, enfim, você criar aquilo que inclusive os seus pais faziam com você, só que hoje você acha que é ultrapassado, não precisa mais disso. Precisamos resgatar os valores de antigamente. Eles funcionaram comigo, funcionaram com ela e vai funcionar com seus filhos. Não vai deixar, né? Ele vai ser criança e vai viver todas as etapas certinho, no tempo certo, inclusive contribuindo com atividades domésticas, porque ele não é hóspede. Nós temos filhos que moram em casas, mas estão virando hóspedes e não são, gente. Eles precisam também colaborar com atividades domésticas. E isso é muito importante. Desde ali pelos 12 anos eu comecei a ensinar meu filho a cozinhar. Ai, que beleza. Né? Então, ele sabe fazer várias coisas hoje. Então, outro dia eu estava dando aula de pós-graduação no final de semana, online, né? E sentei lá no escritório e fiquei. Quando deu meio-dia, eu saí pensando assim, vamos pedir alguma coisa. A hora que eu cheguei lá, ele tinha feito já arroz, salada, uma carne assada na airfryer. E eu vejo como isso é importante para a autonomia, né? Sim. E assim, até o que os pais têm feito. Porque na nossa época, fazer um bolo, bater um bolo, eu falo que a gente está vivendo numa geração de processados onde as crianças não sabem o que é um processo. Exatamente. Né? Que é um bolo, pede no iFood, é o dedo mesmo, é a rede ali, chega o bolo em 20 minutos. Quando a gente queria um bolo, a gente ia fazer, a gente queria aprender a fazer. Eu lembro que, com a mão na massa, né? Colocar, rapar a batedeira ali, né? Aquela massa e esperar assar, esperar esfriar, pôr a cobertura em cima. E aquele bolo tinha um sabor diferente. É verdade. Né? O sabor que a gente sabia, que a gente esperava. E hoje em dia as coisas não têm, em todos os sentidos, né? Existe uma música que chama Pequenas Alegrias, que eu acho que você conhece, da Marcela Thaís. Uhum. E ela fala sobre isso. Não são pequenas alegrias, voz no ventilador, o ficar com troco. Hoje nem dinheiro espécie a gente tem mais, Sim. né? Não se usa mais. Um paciente outro dia falou, você aceita dinheiro? Eu falei, ainda estou aceitando. Bom, o mercado aceita, então eu aceito. Bom, gente, e aí assim, questão da lamber a colher do bolo. Gente, que delícia, que memória afetiva mais gostosa. Rapar a panela do brigadeiro. Não é? Então, pra gente entender que nossos filhos precisam passar pelo que nós passamos. Claro, não precisa de mais agressividade para disciplinar. A gente tem outras ferramentas também tão eficazes, que geram, inclusive, inteligência emocional nos nossos filhos, mas que a gente não pode mais simplesmente largar de mão e deixar tudo terceirizado por essa questão do processo. Sim. Né? E viver uma vida fast food. É o que a maioria hoje vive, né? Então a gente precisa, de fato, gente, rever sobre o que nós temos feito com os nossos filhos e com a nossa vida, né? E Paula, quais seriam os maiores erros dos pais ao tentar monitorar os filhos aí, principalmente com a questão da internet? Bom, gente, eu não vejo isso um erro, não. Eu vejo isso como uma preocupação sadia desses pais. Né? Precisa monitorar, sim, precisa estar olhando tudo que acessa, até mesmo para prevenção de problemas como pedofilia, né? Acesso a conteúdos impróprios para faixa etária, gerando um abuso sexual. Isso é um abuso, né? Quando a gente está falando em erro aqui, talvez a forma errônea de estar fazendo o processo, a forma como, porque às vezes eles acreditam que é proibir. Né? E aí proibindo, talvez a criança faça escondido, ou talvez não esteja acompanhando direito. O que você acha que seriam os principais erros que a maioria comete hoje dos pais dos seus pacientes? Bom, gente, a maioria diz olhar e verificar o que os filhos acessam, mas poucos de fato fazem. Esse tempo, inclusive, as pessoas não usam para ver o que os filhos estão assistindo ou vendo, porque ela tem muita coisa para fazer
E diante de um dia cheio de atividades, de uma vida corrida, chega no final do dia, você não quer fazer isso. E simplesmente, então, deixa passar. E passa-se mais um dia, que passa um segundo dia. E aí, quando você vê, o prejuízo já foi muito grande, o estrago já foi feito, né? Eu falo isso com coerência e com convicção de experiências dentro de consultórios de crianças de 8 anos que tiveram acesso a conteúdos pornográficos porque o pai simplesmente deixou de livre acesso. E a criança viu tudo, até o que não deveria ver, né? Sim, tudo mais horrendo, mais horrível sobre vida sexual ele viu. E aí chega na escola, aí é onde mostra o comportamento agressivo, o comportamento sexualizado precoce e muitos palavrões, né? E aí a escola chama essa família para ver o que está acontecendo. Os pais vão admitir? Muitos não admitem. Não. Né? E simplesmente acha que ainda fez um bem para o filho, né? Porque homem tem que ver essas coisas, começando de cedo, né? Porque ainda temos uma sociedade muito machista e ignorante. Sim. Agora, se é uma menina, aí se preocupa? Gente, não é para menino nem para menina esse tipo de conteúdo. E é impressionante, né? Assim, hoje, pleno ano 2025, a gente perceber, foi a queixa de uma paciente semana passada, assim, que a mãe não confia nela para ir na esquina, mas o irmão de 16 que começou a namorar, a mãe chegou e entregou camisinha para ele. Ela falou assim, eu não quero camisinha, mas eu queria que ela confiasse mais em mim. E isso era uma dor dela, uma dor muito grande. Irreal, né? Irreal. Ela falou assim, quer dizer, minha mãe não tá preocupada com a namorada dele, que é a menina. É a filha de outra pessoa. Né? É a filha de outra pessoa, mas tá preocupada com ele, então, tipo assim, aqui, ó, como se validasse. E pra mim, o fato de eu ir na esquina é proibido, né? Hoje, 2025. Então, ultrapassado isso, né? O cuidado é dos dois lados. Exatamente, o olhar, né? Antigamente eu ouvia os ditados, né, populares assim, segura suas cabras que o meu bode tá solto, né? Você viu um vídeo de um pai que foi ver que ele ia ser pai de menina, ele chorou por 5 minutos? Não. E não era de emoção, era com medo do que poderia acontecer com ela. Pelo que ele fez. Ficou com medo do karma. Então, né, percebe-se que realmente as pessoas precisam mudar de mentalidade, precisam evoluir. Tá na hora, né, gente? Para finalizar, Paula, que conselho você deixaria então para os pais que estão nos assistindo agora e que se sentem inseguros em relação aos seus filhos, né, ao que os seus filhos fazem, consomem nas redes sociais? O conselho é o seguinte, pessoal. Rede social é para maior de 18 anos. Seu filho quer ter antes, você está dando um jeitinho brasileiro, já burlando a lei. Não vejo isso de forma positiva, nunca vi e não vou continuar vendo. Por isso, repense a dar abertura para sua filha, seu filho ter acesso a redes sociais. Repense. Porque não é para a idade deles, não é para ter acesso, eles não precisam ser expostos a tantas informações que de fato pode trazer um prejuízo irreparável. Você está entendendo? É irreparável. Quantas famílias eu atendo dentro de consultório que falam, meu filho, ele foi exposto, né, por um nudes ali porque ele foi ameaçado. Porque ele teve acesso a um pedófilo que dizia que era uma menina e depois era um menino. E as fotos dele saíram na internet. Gente, é irreparável os danos. Então pense bem antes de permitir esse acesso a redes sociais, à internet, porque isso é coisa séria e exige maturidade cognitiva e principalmente, gente, emocional.
Paula, antes de nós encerrarmos, compartilha com o nosso público aqui suas redes sociais, formas de contato, caso eles precisem de você nesse processo. Pessoal, eu tenho aí meu WhatsApp 62 983 28 07 13, bem como meu Instagram, né? Tia Paula Montalvão. E vai ser um prazer receber você, né, e os seus filhos dentro do consultório para dar a melhor assistência possível e poder assim direcionar, né, da forma mais assertiva dentro de um contexto que está totalmente deturpado de sociedade e de família. Paula, eu te agradeço muito por esse bate-papo tão gostoso e tão instrutivo. Eu que agradeço. E procurem ajuda. Se vocês não estiverem conseguindo sozinhos, nós não somos obrigados a conseguir sozinhos, mas para isso nós temos excelentes profissionais como a Paula aqui. Você, Tia né? Paula Montalvão. E busquem ajuda pela nossa sociedade, pelas nossas crianças. Chegamos ao final, então, do nosso Conexão Educativa de hoje. Fica aqui uma lição importante. As redes sociais podem ser ferramentas de aprendizado, convivência e criatividade, quando bem cuidadas, mas também pode se transformar em espaços de risco, quando usadas sem orientação. Cabe aos pais o papel de guiar, dialogar e monitorar. Mais do que controlar, é preciso estar presente, ouvir, acompanhar e participar da vida digital das crianças. Porque educar para o mundo digital é, acima de tudo, educar para a responsabilidade, o respeito e a segurança. É educar para a vida. A infância é tempo de descobertas, mas fundamentalmente, tempo de proteção. E quando família e escola se unem nesse processo, as redes sociais deixam de ser ameaça e se tornam uma oportunidade de crescimento. Nos vemos na próxima quinta-feira aqui no Conexão Educativa. Tenham todos uma excelente noite e até lá. Baixe o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet ou acesse www.tvalegria.com.br e nos siga nas redes sociais, @TV Alegria Oficial, para acompanhar mais conteúdos como esse. Boa noite e até o nosso próximo programa.